Amém. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Quando você está chateado, decepcionado com a igreja de alguma maneira, né? Às vezes nós ficamos um pouco frustrados quando olhamos para a igreja hoje, né? Pelo menos às vezes eu fico frustrado quando olho para a igreja no Brasil, né? Eu vejo tanta coisa ainda por se fazer e tanta coisa sendo feita de maneira torta, mas eu louvo a Deus porque muita coisa tem sido feita da maneira correta também, né? Mas a gente, como sabe que Deus é perfeito e tudo que Ele faz tem qualidade, a gente sabe que a igreja dele que se casará com Jesus, será uma igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga, sem mancha. Então nós temos aquela expectativa de que esse dia chegue logo, né? De que a igreja seja restaurada, de que a igreja tenha realmente a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e nós temos que crer nisso. Nós não devemos aceitar nada menos do que a perfeição, porque Deus é perfeito. E a palavra diz claramente que Ele casará, Jesus se casará com uma igreja plena, perfeita, com todas as suas qualidades, com todas os seus atributos. Nada estará faltando na igreja. Não será uma igreja pela metade, uma igreja desajeitada, uma igreja arrumada às pressas. Será uma igreja plena em toda a sua capacidade, em todo o seu potencial, em toda a imagem e semelhança de Deus. Então essa é a igreja, essa é a planta, esse é o projeto original que está no coração de Deus. Então nós não devemos aceitar nada menos do que isso. Então se você algum dia estiver triste com a igreja, com alguma notícia que você vê sobre a igreja, com algum absurdo que nós vemos, né? Pessoas às vezes confundem fé com presunção, né? Essa semana tivemos um caso de um pastor, né? Acho que vocês viram, que registrou em cartório que ele ressuscitaria ao terceiro dia, aí esperaram para ver se ia ressuscitar ou não, uma multidão ficou lá e no fim não houve a ressurreição. E então assim, a pessoa confunde fé com presunção, né? Mistura as coisas, tem sentimentos, sensações que não são dadas por Deus e acham que aquelas coisas são de Deus, e isso acaba trazendo vergonha, acaba trazendo tristeza para o Evangelho, não é? Então assim, esse é um caso, mas nós podemos citar tantos, né? Testemunhos não faltam, né? Na vida da igreja contemporânea, na igreja de hoje, infelizmente. Eu gostaria que nós só tivéssemos testemunhos bons para dar, mas nós temos muitos testemunhos também. Então quando eu olho para isso, eu me entristeço, e às vezes você também pode se frustrar. Quando acontecer isso, vá para Atos 2, a partir do versículo 42, que você vai ter um vislumbre do que Deus espera da igreja, de como a igreja na sua plenitude deveria ser. Como eu tenho falado, a igreja de Atos é a melhor igreja que já existiu na história. Não houve até agora nenhuma igreja que superasse a igreja de Atos na sua formosura, na presença de Deus, na sua santidade, na sua comunhão com Deus, na forma como ela fez o evangelho avançar sobre as nações. Não houve nenhuma igreja parecida com Atos ainda. Temos boas igrejas, né, ao longo da história, muitos momentos da presença de Deus, mas como a igreja de Atos, nessa plenitude, ainda eu não li nenhum relato até hoje, não vi nada parecido com isso. Tamanha era a presença, tamanha era a comunhão que eles tinham com Deus. Então é esse o ideal que nós devemos perseguir. Se você quer um modelo de igreja, se você quer um exemplo de igreja para se inspirar, se inspire na igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Tanto que está registrado aqui, para nos servir como referência. E esse texto fala bastante comigo, né? Eu já li, eu já ministrei sobre isso algumas vezes, mas
eu queria que a gente lesse novamente hoje, Atos 2, a partir do versículo 42, vamos ler até o final desse capítulo. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, que relato simples, mas que relato impactante, que deveria fazer com que a gente refletisse. Por que que nós não conseguimos ainda viver essa realidade em plenitude? Um relato simples da vida normal da igreja, como era a vida normal, como era o dia a dia da igreja. A presença de Deus era tão tremenda, era tão profunda, que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Era algo naturalmente sobrenatural, ou sobrenaturalmente natural. Eles viviam uma presença tão profunda, uma comunhão tão plena, que as pessoas caíam dentro da igreja, as pessoas se jogavam dentro da igreja, as pessoas corriam para a igreja, as pessoas queriam estar na igreja, as pessoas amavam a igreja, as pessoas tinham simpatia pela igreja. Vocês estão entendendo? A igreja atraía as pessoas como aqueles bichinhos que vêm para a luz, esses besourinhos, né? Que vêm e batem na luz. A luz atraía as pessoas como a luz atrai, a igreja atraía as pessoas como a luz atrai os insetos. Era como se eles não precisassem fazer força, não tinham que fazer campanha de evangelismo, não tinham que fazer isso ou aquilo. Eles simplesmente viviam o evangelho. E isso era suficiente para que as pessoas fossem atraídas. Porque, meus irmãos, eu te digo uma coisa: quem resiste ao amor verdadeiro? Quem resiste ao amor vivido, ao amor cristão vivido de maneira plena? Quem pode falar não para um amor desse? A gente sabe que um ou outro vai falar não, mas a grande maioria das pessoas está ansiando por ver esse tipo de vida na igreja. A gente vê aqui e ali, a gente vê uns lampejos, né? Na nossa própria vida, na nossa comunhão, a gente vê respaldos, né? Resquícios de luz, lampejos de luz, presença de Deus e tal. Mas eu gostaria que isso fosse algo assim, o tempo todo a gente vivendo nessa plenitude. Imagina a igreja no Brasil, com o tamanho que ela tem, se ela vivesse isso aqui o tempo todo, esse país já teria sido totalmente transformado, meus irmãos. Não por política, por nada disso. Teria sido transformado pela presença de Deus na vida da igreja, pelo amor cristão de verdade sendo vivido pela igreja. É isso que transforma o mundo, meus irmãos. É isso que acaba com a idolatria, é isso que acaba com a miséria, é isso que acaba com a pobreza. Pobreza natural, pobreza espiritual. Quando a luz chega, começa a iluminar as pessoas, começa a trazer transformação profunda nas vidas, nas famílias, nas casas. Como isso tem faltado para a igreja. Como isso tem faltado para a igreja. Todos se dedicavam de coração. Vamos ler de novo, porque a gente vai parando ponto a ponto. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então, tinha um ensino, tinha a palavra, tinha uma doutrina sendo ensinada. Mas entenda bem, era uma doutrina não de usos e costumes,
Não uma doutrina de liturgia religiosa que estava sendo ensinada. Era a doutrina de Cristo sendo ensinada, que se tornou a doutrina dos apóstolos, porque era a doutrina de Cristo, se tornou doutrina deles. E se você quer ter um resumão da doutrina de Cristo, vai no Sermão da Montanha, você tem um resumo da doutrina de Cristo. Se alguém te bater numa face, dá a outra, não é? Amar o teu inimigo, orar pelo que te persegue. Essa é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, Senhor? 70 vezes 7 num dia. Essa é a doutrina de Cristo. Quantas vezes eu preciso perdoar alguém num dia? 70 vezes 7. Isso, Jesus ele usava de hipérbole, né? Hipérbole são figuras exageradas de linguagem. Quando ele queria enfatizar uma coisa, ele exagerava naquilo. 70 vezes, meu irmão, nem eu consigo pecar tantas vezes no dia contra minha esposa. Para não falar aqui, né? Então estou me colocando na posição de humildade aqui, né? Eu não consigo, nem se eu falar hoje eu vou pecar 70 vezes 7 contra ela, para ver se ela me suporta. Acho que não dá tempo. Nem sei quantas vezes dá 70 vezes 7. 490 vezes. Divide por 24 horas, né? Sei lá quantos minutos eu teria que fazer algum mal para ela. É difícil, você tem que caprichar muito para isso acontecer. Isso é doutrina de Cristo. Isso é doutrina dos apóstolos. Perdoar, disposição para perdoar, liberar perdão, amar. O que a sua mão direita faz, a tua esquerda não saiba, ou vice-versa, o que a tua esquerda faz, a tua mão direita não saiba. O que está dizendo? Os teus atos de justiça não precisam ir para a mídia, não precisa ir para o Instagram, não precisa ir para os jornais, não precisa ser divulgado, as pessoas não precisam ficar sabendo, a não ser que Deus te dirija a isso. Eventualmente pode acontecer de Deus dirigir a gente como igreja a fazer uma ação social e divulgar. Se Deus falar não precisa divulgar, não divulgue, não fale nada, faça em silêncio, faça quietinho, abençoe a pessoa e não queira glória para você. Não queremos glória para a igreja se ela vier para a igreja, nós queremos que a glória vá para o Senhor, que a pessoa glorifique a Deus, que ela encontre com Jesus. Meus irmãos, a gente vê hoje a pessoa dar uma cesta básica e tira 200 mil fotos para postar, para fazer propaganda daquela ação. Jesus era o antipublicitário, ele falava: olha, não fala para ninguém que eu te curei não, só mostra para o sacerdote o que aconteceu. Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes você vai ver ele fazendo isso? Ele nem se identificava para a pessoa. Nós ministramos isso domingo passado. As pessoas iam descobrir quem ele era. Olha, eu não sei quem foi, se eu sei que era cego, agora eu estou enxergando. Não sei quem foi, não sei quem era. É claro que não tinha muita gente fazendo milagre em Israel, né? Era fácil descobrir quem era. Mas ele não falava. No começo do seu ministério, ninguém conhecia ele. Depois chegou um momento que o ministério dele atingiu muita popularidade. E aí todo mundo sabia quem era Jesus. Mas no início ninguém sabia. Quem é esse cara? Da onde vem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém sabia direito quem ele era. E ele também não fazia questão de divulgar. Meu irmão, a presença de Deus atrai as pessoas. Se você tiver a presença de Deus na tua vida, as pessoas vêm para você como a abelha vai para o mel. A verdade é essa. As igrejas têm feito tanta coisa, tantos projetos, tantos programas, tanta metodologia, tanta forma, e tá bom, tem muita coisa boa nisso tudo. Mas às vezes eu vejo assim, o que nós produzimos com tudo isso? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Quanta divisão nós produzimos com tudo isso? Tem um método bom, daqui a pouco surge um outro método que começa a competir com aquele método que estava sendo usado antes. Aí eles começam a disputar qual método é melhor. Aí brigam, criam um terceiro método.
E aí um grupo segue o primeiro, um grupo fica com o segundo, o outro grupo vai para o terceiro. E fica aquela confusão. Qual método é melhor? Que uma disputa boba. Como se a igreja fosse nossa. Como se a igreja fosse de algum homem. Eu sempre brinco, né? Não confie muito numa igreja que tem o pôster do pastor principal na porta da igreja. Fique com o pé atrás. Quando você, amém? Está substituindo um ídolo por outro, meus irmãos. Embora não chame de ídolo. Não, é só para a gente lembrar dele. A igreja não tem dono. A igreja tem dono, mas não humano. O noivo é Jesus. A igreja foi criada por Deus. É uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Eles tinham o ensino dos apóstolos, eles se dedicavam de coração à comunhão. Tinham comunhão uns com os outros. Ao partir do pão, a ceia do Senhor, o tempo todo. Por que partir do pão e comunhão estão aqui? Comunhão fala da comunhão entre eles. Partir do pão fala de lembrar quem era o centro da igreja. Quando você parte o pão, você está lembrando quem é o centro da tua história, quem é o centro da tua vida. Você parte o pão, você está lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz, da morte dele na cruz, do sangue dele derramado, do corpo dele partido. Então quando você parte o pão, todo dia a igreja partiu o pão, para nunca se esquecer por que eles eram igreja, para nunca perder de vista que Jesus era o centro, era a razão por aquilo tudo existir. Então, durante um tempo eu falei, por que tem comunhão e partir do pão? Eu ficava meio confuso. E aí o Espírito Santo me deixou isso claro. Falou, para centralizar Jesus. Jesus é o centro. Jesus é a pessoa. É o centro da igreja. É o centro da nossa vida. E nós temos que lembrar disso sempre. Todo dia, todo dia, todo dia. Para nós não nos perdermos. Você está entendendo? Não é que Jesus precise ser adorado porque ele tem problema de autoestima. É porque nós precisamos adorá-lo para não perdermos o nosso centro, não perdermos a rota, não nos perdermos em outros caminhos. Por isso que nós temos que centralizar Jesus na nossa vida, para nós não perdermos a nossa rota. É para o nosso bem, não é para o bem dele. Amém, irmãos? Jesus já está na sua plenitude. Não é a minha adoração que vai fazer ele ser mais Deus do que ele já é. Amém? Ele já está na sua plenitude, reinando à direita do Pai. Todo o poder é dele, o nome dele é o nome acima de todo nome. Tudo que eu posso fazer, né, toda a minha adoração, por melhor que seja, não vai acrescentar mais nada de divindade ao que ele já é. Mas quando eu faço isso, isso é bom para mim. Isso me lembra de quem ele é, de como eu dependo dele e de quem eu sou. E como eu dependo dele, por ser quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Sem Jesus, então, sou muito ruim. Mas com Jesus eu sou bom. Por causa de Jesus. Amém? Então isso me faz lembrar da minha identidade, da minha origem, de quem eu sou, por que eu preciso dele. Então, eles se dedicavam a essas coisas: doutrina, ensino dos apóstolos, comunhão entre eles, partir do pão para reconhecer Jesus como centro da fé deles, e oração, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, e a oração fazia eles terem comunhão com Deus. Comunhão horizontal, comunhão vertical. Coisa simples, meus irmãos. Não tem nenhum mistério aqui. Se uma igreja quer ser bem sucedida, ela precisa se dedicar a isso. Precisa se dedicar ao ensino de Cristo, a comunhão entre nós, centralidade de Jesus na vida da igreja e oração. Oração é dependência de Deus. Eu estou voltando cada vez mais para a simplicidade do Evangelho, as coisas simples da palavra. É isso que tem alimentado o meu coração. Eu cansei de firula, eu cansei de fumaça. Eu já falei isso para vocês. Eu não aguento mais fumaça. Eu quero o fogo da presença de Deus.
Cansei de firula, cansei de invenção humana, cansei de blá 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 humano, cansei de oba-oba humano. Eu quero a presença de Deus, e eu tenho descoberto que a presença de Deus está nas coisas simples do Evangelho. Nas coisas simples do Evangelho. E aí fala que havia em todos eles um profundo temor. Isso falta na igreja de hoje. Profundo temor. Temor significa respeito por Deus. Não é medo de Deus. É respeito por Deus e pelas coisas de Deus. A igreja muitas vezes age como se não precisasse de Deus. Ela faz coisas, seus líderes fazem coisas, como se não precisasse ouvir de Deus. Eles falam que estão ouvindo. Veja só, quando eu generalizo assim, vocês entendem, né? Não estou falando de todos, talvez esteja falando, eu espero, da menor parte da liderança da igreja, tá? Mas há muitos que às vezes representam grandes grupos, em termos de igreja, que aparecem muito e que parecem que ouvem de Deus, mas não ouvem. Sabe por que a gente pode afirmar que não ouve? Por causa dos frutos, meus irmãos. Os frutos. Que tipo de igreja eles estão gerando? Igrejas saudáveis? Igrejas sólidas? Igrejas que permanecem na crise, que permanecem na tribulação? Que tipo de igreja está sendo gerada pelas pregações que se fazem hoje, pelo ensino que se faz hoje, pela doutrina que se ensina hoje nas igrejas? Que tipo de igreja está sendo gerada? O que tem sido parido por esses líderes? Você está entendendo? Jesus falou para nós avaliarmos os frutos. Nós temos que olhar e avaliar. Isso não quer dizer julgar, isso não estamos condenando ninguém, não é isso. Mas Jesus falou, pelos frutos você conhece a árvore. E nós temos que ter discernimento. É um dom do Espírito. Discernimento, discernir que Espírito está gerando aquilo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas que não está produzindo a obra de Deus, não está gerando a igreja de Cristo, meus irmãos. Está atrapalhando o trabalho. Está atrapalhando. Paulo fala isso, fala, olha, tem gente que prega Cristo por vaidade, por dinheiro, por isso, por aquilo. Ele falou, tá, tudo bem, pelo menos Cristo está sendo pregado. Mas você acha que ele se agradava disso? Que ele se alegrava com isso? Claro que não, porque depois ele tinha que arrumar aquela bagunça teológica, aquela confusão doutrinária. Você evangelizar num campo que nunca nada foi plantado é uma coisa. Você ter que plantar num solo que já foi cultivado dá muito mais trabalho. Você tem que reformar a terra. Você tem que tirar as pragas, passar o arado, colocar calcário, fazer o equilíbrio lá do solo. Eu não sou agrônomo, mas já fiz bastante reportagem sobre isso. Então você tem que trabalhar o solo, preparar o solo para depois poder plantar a semente novamente. É mais difícil. Agora você pega um solo limpo, que nunca teve nenhum plantio, aquilo está pronto para a semente ser lançada. Agora, no Brasil nós não temos mais solo limpo. Não temos. Não tem pessoa no país que já não ouviu falar de Jesus. Acho que até o índio lá na fonte na foz do Amazonas, sei lá onde lá, tem um radinho lá e ele já ouviu falar. Pode ser que uma tribo escondida ou outra, né? Mas a 99,9999% das pessoas no Brasil já ouviram o Evangelho. A questão é, se ouviram, por que não se converteram? Você pode falar, pastor, a gente sabe que nem todos vão se converter, né? Com certeza. Mas se for um evangelho limpo,
sem mistura, eu posso te garantir que muito mais gente se converteria, e se converteria mesmo. Se converteria mesmo. Amém, irmãos? Eles tinham temor, profundo temor, respeito. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Você vê, essas coisas, meus irmãos, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Está ali, na mesma frase. Não tinha uma ênfase exagerada nos sinais e maravilhas. Você sabe que até isso não deve ser motivo para a atração das pessoas? Porque quanta gente viu Jesus fazendo milagre e não se converteu? Quantos? Pelo contrário, muitos viram ele fazendo milagre e queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Então sinais e maravilhas precisam acontecer, e graças a Deus que tem acontecido. Não com essa exuberância, né, que acontecia em Atos dos Apóstolos, mas aqui nós temos muitos testemunhos de curas sobrenaturais, pessoas que não podiam engravidar e puderam engravidar, né, sobrenaturalmente, Deus usando também recursos da ciência. Deus usa o que Ele quiser, mas nós temos muitos sinais, graças a Deus. Mas isso não é a ênfase principal. Faz parte, para o evangelho ser completo, para a igreja ser plena, ela precisa ter sinais, ela precisa ter maravilhas, precisa acontecer coisas extraordinárias no meio da igreja. Mas isso em si não é o mais importante, isoladamente. Faz parte, é uma das qualidades da igreja, ter sinais e maravilhas em operação, ter os dons do Espírito em operação. Outro ponto, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Eles se reuniam num só lugar, não tinha divisão entre eles. Não tinha a igreja da rua tal, a igreja da rua tal, a igreja de Jerusalém Baixa, a igreja de Jerusalém Alta, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, a igreja de João. Era uma igreja por cidade. A igreja que se reúne em Jerusalém, a igreja que se reúne em Roma, a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja que se reúne em Corinto, cada cidade uma igreja. Esse é o modelo do Novo Testamento, meus irmãos. Eu não aceito outro padrão, eu não aceito outra coisa. Tudo bem esse monte de nome, essa confusão de nomes que os seres humanos inventaram, isso aí só afasta as pessoas do evangelho, só complica, só confunde. Mas tudo bem, a gente tem que tolerar essa bagunça, né? Infelizmente é assim que está. Mas Deus não leva em conta isso. Deus, quando olha para uma cidade, Ele olha para todos aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, e ponto. Todos que são nascidos de novo. E Deus sabe quem nasceu e quem não nasceu. Ué, você quando olha para uma criança, você não sabe se ela nasceu ou não? Hã? É fácil, né? Saiu da barriga da mãe e nasceu. Não saiu ainda, não nasceu. É ou não é? É bem fácil de saber se uma criança nasceu ou não. Para Deus é a mesma coisa. Você acha que Ele vai ficar confuso? Será que esse aí nasceu ou não nasceu? Ô anjo, vai lá, dá uma checada lá que eu estou em dúvida. Não sei, está parecendo que nasceu, mas acho que não, hein? Ora, meu irmão, é conexão do Espírito com o Espírito. O Espírito do homem ligado com o Espírito de Deus. Na hora, instantâneo, nasceu no Espírito. Está ligado. Foi religado com Deus. Deus sabe quem nasceu e quem não nasceu no reino de Deus. Então Ele olha para a cidade, Ele sabe todos que são nascidos e todos os que não nasceram ainda. Então está resolvido, é uma igreja por cidade. Embora tenha essa confusão humana, Deus não se confunde, graças a Deus. Graças a Ele. Né? E aqui vem, né? Se reuniam em um só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Você vai vendo que a comunhão, meus irmãos, vai gerando confiança, vai gerando generosidade, vai gerando, né? Ninguém era forçado a fazer isso.
Essa é a grande diferença entre o cristianismo e o comunismo. O cristianismo as pessoas repartiam porque queriam, porque não podiam ver o outro sofrendo, não era feliz enquanto visse o outro sofrendo. Queria abençoar, não queria que tivesse ninguém necessitado entre eles. Ninguém era forçado a nada. Não era distribuir por força, por pressão, por opressão de um sistema. Mas também não tinha a ganância, não é? Do capitalismo. Vocês estão entendendo que todo sistema humano não presta? Ou é desequilibrado numa coisa, ou é desequilibrado em outra. Deus não é comunista, lógico que não. Mas também não é capitalista, não. Ou vocês acham que Deus gosta do lucro fácil? Dos juros altos? De passar o outro para trás? De forçar as pessoas a consumirem coisas que elas não precisam? E ficarem endividadas? Isso são pessoas passando fome, miseráveis embaixo da ponte, não tendo onde morar, não tendo o que comer, não tendo o que vestir. Isso são frutos do capitalismo. Você está entendendo? Deus não está comprometido com os sistemas humanos. Deus está comprometido com o seu reino e com a justiça dele. Comunismo nós não precisamos nem falar, né? Opressão, falta de liberdade, a religião é o ópio do povo, né? Serve para anestesiar o povo, não há Deus, né? É só o homem, pelo seu próprio trabalho, é que vence, é que conquista. Então, a gente sabe que isso também está totalmente errado. Mas não se iluda. Deus está comprometido com o seu reino. Eu, quando conheci isso, meus irmãos, eu falei, é isso que eu estou procurando a vida toda. É esse projeto que eu quero me comprometer, que eu quero comprometer a minha vida. Eu troquei tudo que eu conhecia até então, meus irmãos. Tudo que eu já tinha lido de esoterismo, tudo que eu já sabia de política estudantil, envolvido com o movimento estudantil, de faculdade, eu vi que não era por aí, que o caminho era o reino de Deus. Quando eu descobri isso, eu fui preenchido completamente. Eu falei, é isso que eu quero. Esse é o projeto perfeito. Esse é o projeto perfeito. Agora, quando há comunhão verdadeira com Deus e uns com os outros, quando há a presença de Deus, a gente consegue chegar nesse nível que eles chegaram, né? De vender propriedades, repartir entre todos, adorar juntos no templo. Não está dizendo que os que tinham mais ficavam sem nada, não, diz que ninguém tinha necessidade. Ninguém entre eles passava necessidade. Ninguém entre eles deixava de ter as coisas básicas para a vida da terra, para a vida terrena. Ter onde morar, ter o que comer, ter o que vestir. Eu lembro em Campinas algumas experiências que a gente teve lá como igreja, de construir. Eu lembro que uma vez a gente começou a evangelizar numa ocupação que tinha tido numa fazenda lá, e de repente, do dia para a noite, meus irmãos, a fazenda foi ocupada por 40 mil pessoas. É o tamanho de Adamantina, assim, em questão de semanas. Aqueles barracos foram sendo construídos. A maior ocupação da América Latina. De repente, do dia para a noite, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha policiamento, era violento pra caramba o lugar, não tinha nada, nada. Imagina um bairro que falta tudo. E a gente tinha umas famílias que moravam num bairro que era vizinho dessa fazenda. E do dia para a noite eles passaram a ter uma favela enorme como vizinho. Eles tinham uma paisagem bonita, abria a janela, dava para aquele verde gostoso, aquela parte. De repente tinha milhares de barracos na janela de casa. E aí, o que a gente faz com isso?
E eles tinham uma célula que reunia lá. E aí eles começaram a evangelizar as pessoas que estavam chegando ali no bairro. E muitos foram se convertendo naquele bairro. E a igreja começou a ter um trabalho ali. Falar de Jesus para as pessoas. E aí não é só falar de Jesus, meus irmãos. Eles não tinham nada. E aí você tem que fazer muito mais do que só falar de Jesus. E aí nós começamos a fazer alguns mutirões para construir casa para ele, para algumas famílias. E aí eu lembro da igreja construindo uma casa em mutirão para uma família. Sabe, uma maneira prática de mostrar amor prático. Claro, o tamanho da igreja nossa, perto daquele tamanho de necessidade, mas a gente pôde fazer alguma coisa dentro da limitação que a gente tinha, né? Muitas cestas básicas e muita gente, né? Aí começaram a reunir construíram um barracão lá e a igreja começou a ter uma reunião lá dentro do lugar. Amém, irmãos? São coisas que Deus lança desafios e a gente precisa de alguma maneira agir. Lembro de um outro também, um outro irmão se converteu através de nós e a gente tinha uma célula que tinha muita gente de dinheiro naquela célula, muita gente rica mesmo. E tinha esse irmão que era servente de pedreiro e ia com a gente, toda a célula, a gente levava ele. E foi muito boa essa experiência, porque era muito legal, né? Você entrar naquele... Eu lembro que tinha uma irmã que morava no prédio, que morava o Chitãozinho ou o Chororó, ou os dois, né? Acho que os dois moram juntos, são tão parecidos que eu estou brincando. Ou era o Chitãozinho ou era o Chororó, o pai da Sandy e do Júnior, né? Não sei qual dos dois, nunca soube qual dos dois. Morava no mesmo prédio que eles, o Chororó. E aí a reunião era ela era uma das que participava da reunião, então você imagina, né? E eu lembro que ele ia nas reuniões com a gente, estava lá junto. E um dia, ele morava de aluguel. E surgiu a oportunidade dele comprar um lugar, assim, um apartamentinho, mas muito simples, pequeno, tal. Ele ia dar uma reformada, mas ele não tinha condição. Eu lembro que a gente levantou uma oferta. E foi tão legal que deu para ele comprar aquele lugar. Assim, não totalmente, mas ele pagou, vamos dizer, tipo 50% do valor do lugar, com a oferta que a gente levantou. Sabe, eu me senti assim, numa gota d'água perto disso aqui, sabe, de experimentar um pouquinho disso, né, de ver assim, as pessoas mais abastadas darem oferta e conseguir levantar um valor que deu para ele mudar. Ele morava com a mãe, com 2 sobrinhos e a irmã, e foi para esse lugar e reformou esse lugar e pôde morar. Sabe, foi assim, tão bom de ver isso. Ele era de Inúbia Paulista. Hã? Ele ajudou na construção da nossa casa, e daí nós evangelizamos ele e tal, e teve essa coincidência, né, da gente ser daqui, ele de Inúbia e tal, e foi muito legal. Depois a irmã se converteu e tudo, né, foi um processo todo. Mas sabe, irmãos, quando Deus nos dá um pouco mais de recursos, não é só para a gente, né? Só para a gente ir se tornando um lago grande, aquela represa, né? É para você deixar aquela água correr também e ir abençoando outros, né? Não ficar retendo, não ficar segurando. Abençoa, abençoa, abençoa. Eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Todos os dias, meus irmãos, eles tinham alegria, eles tinham prazer de estar juntos, alegria de estar juntos. Sabe, quando a presença de Deus está ali, você não tem prazer em outra coisa. Por que a gente às vezes fica meio enjoado das coisas da igreja? Você nunca ficou enjoado? Não teve um domingo que você falou assim: hoje eu estou com uma preguiça de ir no culto. Tá esse ventinho chato, vai chover. Tomara que chova bem na hora do culto. Só eu já pensei isso.
Hoje, se eu não fosse o pastor, eu ia ficar em casa, porque eu não aguento mais ouvir aquele pastor pregar, que no caso sou eu mesmo. Eu não aguento mais ouvir eu pregar. Eu estou brincando, mas a gente às vezes enjoa. E a gente enjoa, meus irmãos, porque às vezes não tem toda aquela presença de Deus que a gente gostaria que tivesse. Não tem tudo aquele foco em Jesus e toda aquela presença de Jesus nas nossas vidas e no meio da igreja que a gente gostaria que tivesse e que precisa ter. A gente vive ainda muito de lampejos da presença, momentos da presença, mas eles aqui desfrutavam de uma presença abundante sobre eles. Imagina, esse impulso inicial da igreja, meu irmão, foi suficiente para levar a igreja 2000 e tantos anos para frente. Esse impulso inicial do Espírito de Deus sobre a igreja foi suficiente para levar a igreja para o resto da história, meus irmãos. Não foi pouca coisa não. Deus deu um empurrãozinho na igreja que tem 2000 anos e a igreja está avançando até hoje com esse empurrão inicial do Espírito Santo. Claro que teve outros momentos de renovação na igreja, né? Muitos, se você pega, tem uns livros sobre a história da igreja, você vai ver quantos momentos de presença. Hoje nós estamos comemorando o dia da Reforma Protestante, né? Depois até vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Foi um momento desses. Mas esse momento inicial foi suficiente para empurrar a igreja. E como é bom você voltar para as origens daquilo que Deus fez. Porque quando você volta para a origem, você entende por que era daquele jeito. Por que era tão poderoso. Não era de qualquer maneira. Tinha uma qualidade, meus irmãos. Tinha uma qualidade, uma perfeição. Parecia que era um negócio bagunçado. Mas não tinha conta, não dava tempo de ficar fazendo ficha, não, de membro. Marcar o celular de cada um que se convertia, não. Ainda bem que não tinha celular, né? Eles nem sabiam, ia sendo acrescentados à igreja, os que iam sendo salvos. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Isso me fala demais, desfrutar a simpatia do povo que ainda não era convertido. Como é que uma igreja consegue abalar o mundo e desfrutar da simpatia do povo? Falando contra a prática deles e desfrutando da simpatia deles. Não pensa que essa geração era melhor do que a nossa, não. Que essa geração aqui foi suficiente má para crucificar Jesus. Então não pensa que eles eram bonzinhos, não, porque eles eram bem malzinhos. Nós também teríamos crucificado Jesus do mesmo jeito. Então também não se acha melhor, não. Mas você está entendendo? Porque a gente tem a tendência de pensar, eles não tinham tanta distração, né? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha celular, não tinha internet, não tinha mídia social, não tinha nada para fazer, só restava ir para a igreja mesmo. Não era isso. Era uma geração perversa. Era uma geração difícil. E eles eram confrontados diariamente com a verdade. Mas havia um amor naquela verdade. A forma como a igreja ministrava, meus irmãos, havia a presença amorosa de Deus de tal maneira que eles eram simpáticos em relação à igreja. Eles eram simpáticos à igreja. Tem outra versão que fala, caiu na graça de todo o povo. Caiu na graça, no favor. As pessoas não sabiam dizer não para a igreja, as pessoas queriam abençoar a igreja, as pessoas gostavam da igreja. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O resultado de toda essa presença, de toda essa comunhão, de toda essa santidade, de toda essa vida com Deus, era gente sendo salva. Gente sendo salva, gente sendo salva.
gente querendo fazer parte daquela comunidade, gente querendo fazer parte daquele reino, gente querendo fazer parte daquele rei. As pessoas olhavam para a igreja e falavam: eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero para a minha vida, eu quero fazer parte, eu quero me envolver com isso, eu quero me envolver com esse projeto, eu quero me envolver com esse negócio. Eu fico pensando, será que as pessoas hoje olham para a igreja e elas querem fazer parte da igreja? Nós temos muita gente para ser salvo no Brasil, né? Pelo que a gente imagina. Mas eu fico pensando, as pessoas olhando hoje para a igreja de maneira geral, para aquilo que é chamado de igreja, será que elas têm essa simpatia? Eu fico pensando, por que os pastores ganharam fama de serem ladrões? De onde veio isso? Será que ninguém deu motivo para a gente ser chamado disso? Será que ninguém deu motivo? Nenhum pastor deu motivo para a gente ser chamado de ladrão? Todos os pastores sendo colocados no mesmo saco? Claro que há muito abuso, né? Claro que há muita mentira, mas também, infelizmente, há muitas situações em que isso se confirmou verdadeiro. Pastores que de fato roubaram, buscaram seus próprios interesses, buscaram edificar seus próprios reinos. E esse apelido colou, quase como sinônimo hoje. Você sabe que tem momentos que eu não me identifico como pastor? Porque se eu falo que eu sou pastor em algum lugar, conforme o ambiente, há uma barreira, há uma resistência. Ainda não vi ninguém segurar a carteira, né? Quando eu falo que eu sou pastor. Graças a Deus, chegou nesse ponto. Mas será que nós estamos caindo na simpatia das pessoas, como igreja? Você pode falar: ah, pastor, mas a imprensa, ah, pastor, mas o mundo fala mal. Meu irmão, naquele tempo, o mundo também falava mal. Não tinha imprensa, né? Como tem hoje, mas o mundo falava mal. Como falaram mal de Jesus? O quanto falaram mal dele, né? Agora, por que a igreja conseguiu cair na simpatia do povo? Por causa da generosidade, por causa da bondade, por causa do amor, por causa da comunhão, por causa da presença de Deus, por causa dos sinais e maravilhas, porque eles viram que não faltava nada para ninguém, que ninguém buscava os seus próprios interesses. Infelizmente, essa plenitude da igreja não durou muitos séculos, né? Mais ou menos por volta do ano 100, quando o apóstolo João morreu, foi o último a morrer, segundo a história. Começou logo depois um declínio dessa plenitude, dessa presença. E depois você vai vendo que ao longo da história isso foi piorando. Depois, mais ou menos por volta do ano 300 e pouco, o Império Romano colocou o cristianismo, né? Instituiu o cristianismo como religião oficial do império, porque o imperador Constantino teve uma experiência com Deus. Uns dizem que foi legítima, outros dizem que não, foi uma jogada política, não sabemos exatamente, mas colocou o cristianismo instituiu o cristianismo como religião oficial. E isso não foi, infelizmente, não foi bom para o cristianismo. Por quê? Porque rapidamente o bispo de Roma se tornou o bispo mais importante, porque estava perto do imperador, já houve aí uma influência política. E ele começou então a ter
primazia sobre os outros bispos das outras cidades, sobre os outros pastores das outras cidades, porque ele estava perto do poder. Vocês estão vendo como o poder mundano, poder natural, poder político desse mundo não combina com a igreja, com o poder espiritual da igreja? O poder desse mundo corrompe o poder da igreja, que é espiritual. Corrompe porque eles vêm de fontes diferentes, meus irmãos. O poder desse mundo vem do capeta, porque ele é o príncipe desse mundo. Jesus já, de fato, é o rei, mas na prática nós temos que expulsar o diabo daqui. A igreja tem que ocupar o espaço. E por enquanto ele já não tem mais o título de posse, mas ele ainda precisa ser, como é que se diz? Despejado. Ele não está pagando aluguel mais. Ele nem pagava, né? O homem entregou para ele o título de posse da terra, e agora ele precisa. E aí isso foi piorando. Chegou num ponto que a igreja, de perseguida, passou a ser perseguidora. A igreja passou a perseguir os infiéis. A terra não é o centro do universo? Fogueira nele. A terra não é plana? Fogueira nele. Você está entendendo? Começaram a queimar as pessoas na fogueira, começaram a perseguir as pessoas por causa de outras crenças, de outras crendices. Chegou num ponto, ano 1000 mais ou menos, houve a divisão entre os Constantinopla e Roma. Primeira divisão do cristianismo, segunda divisão, né? A primeira foi entre judeus e gentios, a segunda entre ortodoxos e católicos romanos. E depois, por volta do ano de 1500, veio a Reforma Protestante, né? Até queria projetar aquele da Reforma, né? A gente pensa que Martinho Lutero foi o único, né? Mas na verdade muitas pessoas foram sendo levantadas por Deus, né? Um dos versículos que despertou Martinho Lutero foi esse: o justo viverá pela fé, está em Romanos 1:17, né? Mas tem muitos outros, olha, ali tem citados alguns, né? John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Ulrico Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e muitos outros. Era na verdade um mover de Deus dentro da igreja para restaurar a igreja à sua origem. E eles deram uma boa limpada, né? Tem os 5, projeta aquele outro dos 5 solas lá. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Então só os 5 somentes, né? Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só a Deus glória. A base da Reforma Protestante restaurou, né? A Reforma restaurou esses princípios fundamentais, que já é muita coisa. Isso deu uma boa limpada na igreja, né? Pena que não toda a igreja foi transformada, porque Martinho Lutero não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja dentro dela, mas ele foi excluído, e ele se tornou um protestante, não porque ele se autodenominou protestante, mas porque o catolicismo passou a chamá-lo de alguém que protestava, né? Mas essas coisas restituíram o quê? A centralidade de Cristo, a centralidade de glória somente a Deus, toda a glória a Ele, a centralidade das Escrituras, da palavra de Deus como referência única de fé e prática. Restaurou que nossa salvação é pela fé e é um presente de Deus, graça de Deus. Então isso fez toda a diferença. E nós devemos valorizar o que eles fizeram, porque de alguma maneira esse trabalho deles, né, chegou até nós. Nós somos frutos da reforma, né? Então graças a Deus por isso, né? Mas ela não foi completa. Por exemplo, não houve um enchimento do Espírito Santo, não houve uma presença do Espírito Santo como precisaria ter havido.
Isso só foi acontecer no início do século XX, com alguns avivamentos que começaram a surgir, País de Gales, na Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em alguns outros lugares. E isso trouxe o batismo com o Espírito Santo, que deu início ao movimento pentecostal. Se tivesse tido o enchimento do Espírito lá, eu acho que teria tacado muito mais fogo nisso, né? Mas, graças a Deus, né, que isso trouxe muita renovação para a igreja, né? Mas teve muita gente morreram mais de 2 milhões de pessoas por causa de perseguições contra os protestantes na época, né? E depois os protestantes também começaram a perseguir outros, por incrível que pareça. Também teve perseguição de protestantes, por exemplo, aos anabatistas, que eles criam o seguinte: se a nossa fé, se a nossa salvação é pela fé, aquele batismo de criança não valeu, então nós precisamos ser batizados de novo. Aí os luteranos não aceitavam esse batismo, e aí começaram a ter problemas. Então assim, o ser humano é muito complicado, né, irmãos? Só Deus para pôr ordem nessa confusão, né? Por isso que alguns depois tiveram, né, houve muitas divisões, alguns vieram para a América e tudo mais. Mas enfim, nós temos sempre que lembrar os marcos antigos, né? Aqueles momentos em que Deus move na história, né? Dá uma chacoalhada geral. Lutero, a reforma foi quando ele fixou as 95 teses na porta da catedral onde ele era padre, né? Foi em 1517. Foi no mesmo ano em que Gutenberg inventou a imprensa. Começou a imprimir livros. Imagina, o primeiro livro impresso foi uma Bíblia. E eles começaram então a traduzir a Bíblia do latim, que era uma língua morta, traduziram para a língua que eles falavam ali na Alemanha, né? Que não era nem Alemanha ainda, os povos germânicos ali. Então eles começaram a entender a Bíblia na sua própria língua. Isso fez muita diferença, porque até então eles não tinham a Bíblia para ler. Nas missas era lida em latim, por um padre, por um oficial ali da missa tal. Era lido em voz alta e eles tinham que meditar naquilo. Eles não tinham acesso. Então agradeça a Deus pela sua Bíblia aí, viu, irmãos? Ou pelas tantas Bíblias que você deve ter em casa, né? Provavelmente você tem mais do que uma. Isso é uma bênção, é fartura, né, que nós temos hoje. Então assim, mas se a igreja nunca tivesse perdido a sua plenitude, não precisaria ter sido reformada. Você reforma alguma coisa que está decadente, alguma coisa que está precisando ser colocada em ordem, porque está ruindo. Chegou ao cúmulo de se venderem as indulgências, né? Se venderem lugares no céu. A pessoa era rica, pagava bem, você tem ingresso na frente, primeira fileira no céu. Brincadeira, né? Mas cobravam. Os papas assinavam cartas dando direito à pessoa a entrar no céu. Quem conferia isso, né? E ninguém nunca voltou para reclamar também. Né? Reclamar, era um negocião, né? Você vendia um lugarzinho no céu, ninguém voltava para se queixar. Negócio da China. Aquilo que é reformado precisa ser reformado porque está em ruína, está indo mal, precisa ser consertado. Então foi um grande avanço, né? As bases da nossa fé, né, elas vêm daí, mas se a gente for mais fundo, elas vêm de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Então, mais do que ser um protestante, né, eu sou um cristão lá da igreja de Atos dos Apóstolos. É isso que eu prefiro ser, porque a minha origem está lá. Eu quero me identificar com aquela igreja. Eu louvo a Deus por esses homens, pela coragem que eles tiveram, né? Foram homens de valor, homens que enfrentaram poderes religiosos, poderes políticos. Alguns foram mortos por causa da sua fé, por causa da sua coragem, foram perseguidos. Mas ainda assim, né, eu prefiro ir para aquela igreja de Atos. E é essa igreja que você deve se mirar
Você deve olhar, você deve basear sua fé, você deve orar por ela, falar: Senhor, é esse o teu padrão. Eu quero essa igreja. Eu quero esse padrão. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos nisso. Aviva a tua obra, né? Aviva o teu povo. Faça com que teu povo tenha o Senhor realmente como centro. Dê importância para aquilo que o Senhor dá importância. Não deixa a gente se perder em tantas coisas nesses dias. Amém? Eu queria que você meditasse nisso, que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso. Amém? Vamos orar? Lembra sempre, né, de orar pela igreja. A nossa igreja local, mas orar pela igreja no Brasil, pela igreja na face da terra. Ame a igreja do Senhor, né? Não tenha, veja só, amar a igreja não quer dizer que você não vá ver os defeitos dela. Amém? Quando eu falo algum defeito da igreja, meus irmãos, não entenda que eu não amo a igreja. Muito pelo contrário. Por amar a igreja é que eu tenho que ver os defeitos e clamar para Deus curar essas coisas, para Deus restaurar essas coisas. É porque eu amo a igreja. E você deve amar a igreja, porque ela é a noiva de Cristo. Você faz parte dela. Então ore para que Deus a restaure, para que Deus cuide, para que Deus faça com que ela seja realmente restaurada à imagem e semelhança dele. Senhor, nós oramos agora, Pai, e te agradecemos por tantos homens que viveram ali na igreja primitiva, um evangelho tão puro, tão profundo, tão verdadeiro, Senhor. Nós te louvamos também por todos os que viveram no decorrer da história uma fé genuína em Ti, os que produziram a reforma, Senhor, por volta de 1500, um pouco antes, um pouco depois, homens de valor, homens corajosos, homens que deram sua própria vida por amor à igreja. Tiveram erros, falharam em algumas coisas, mas eles estavam na Tua presença querendo fazer o melhor. Senhor, e nós queremos, Pai, nos juntar a essas tantas pessoas, uma nuvem tão grande de testemunhas, Senhor, e orar pela Tua igreja, Pai, pela Tua igreja local, por Tua igreja lá em Campo Grande, por Tua igreja nessa nação, pela Tua igreja na face da terra, a igreja de hoje, Pai, a igreja que está viva hoje, que tem que causar diferença nessa geração. Senhor, como falar do Teu amor para essa geração? Para essa geração, Senhor, tão polêmica, tão confusa, tão cheia de dói, Senhor, tão cheia de... Oh, Senhor, como falar do Senhor para essa geração, Pai? Como alcançar o coração dessa geração, Senhor? Ajuda-nos como igreja, Pai, a termos esse mesmo espírito da igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que tinha um temor profundo pelo Senhor. Uma igreja que amava, que conhecia a Tua palavra, que tinha comunhão uns com os outros, que tinha comunhão com o Senhor através da oração e que tinha Jesus como centro. Ajuda-nos a sermos assim como igreja local, como igreja no Brasil, como igreja na face da terra, Senhor. Ajuda-nos a impactarmos, a fazermos diferença sobre a nossa nação. Senhor, não deixa que os maus prevaleçam sobre os bons. Não deixa que os falsos prevaleçam sobre os verdadeiros. Não deixa que os falsos mestres prevaleçam sobre os verdadeiros. Não deixa que os falsos pastores prevaleçam sobre os verdadeiros pastores. Não deixa que a falsa igreja prevaleça sobre a igreja verdadeira, Pai. Oh, Senhor, tira toda a mistura do meio da igreja. Tira toda a mistura do meio do evangelho, Pai. Aquilo que foi colocado por homens e por demônios muitas vezes, tira do meio da Tua igreja. Purifica a Tua igreja, purifica a Tua igreja. Traz a Tua imagem, a Tua semelhança para o meio da igreja, Senhor. Oh, Tu és precioso, Senhor. A Tua presença é preciosa. Oh, obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra, por cada pessoa que está aqui. Senhor, fortalece cada um e produz um impacto na vida de cada um, Pai. O impacto da Tua presença.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.